e o que me sobrava era R$100 durante o mês. Eu olhei e no momento eu disse assim, Senhor, tá nas tuas mãos daqui pra frente, porque eu realmente não sabia o que fazer. Sejam bem-vindos ao Milagres, uma série da Amor e Graça Church. Aqui compartilharemos depoimentos sobre o poder de Deus agindo na vida das pessoas. Histórias de fé, transformação e esperança. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a história da Josiane, que viu a provisão de Deus a sustentando nos momentos mais difíceis. Josiane, conta pra gente qual foi a história do teu milagre. Meu milagre começa em outubro de 2021, foi quando eu cheguei aqui em Sombrio. Logo no outro ano, né, em fevereiro de 2022, eu enfrentei uma separação. E essa separação foi bem difícil, porque eu enfrentei ela sozinha, né, de certa forma. Eu e as crianças. Foi bem difícil, parecia que o mundo tinha se aberto na minha frente. Só quem enfrentou sabe quão duro e difícil isso, né? Logo depois de ter enfrentado isso, eu recém tinha arrumado um trabalho e nesse trabalho de apenas 15 dias, né, que foi logo que eu entrei, 15 dias trabalhei e 15 dias ganhei o valor do meu salário, né? Quando eu recebi esse valor, né, eu olhei assim, contei, né? Porque a partir daquele momento eu sabia que era eu e as crianças. Realmente eu tinha que me virar de certa forma, né? E então eu olhei a minha volta assim, eu fiquei bem desesperada. Acho que foi um momento que eu disse, Senhor, o que vai ser de mim? O que vai ser de mim das crianças a partir de agora? Eu não tenho outro recurso, infelizmente meus pais não conseguiam me ajudar naquele momento, né? Eu fiquei desesperada, realmente para mim não tinha mais saída, né? Aí então eu frequentava, naquele ano eu frequentava uma outra igreja, e no que eu estava rodando assim, as redes sociais, eu me deparei com repost que seria que o pastor Joaber estaria pregando nessa igreja. Por curiosidade, né, eu cliquei e me direcionou à página da Igreja Amor e Graça. No que eu abri a página ali, foi como se parecia uma luz acendesse dentro de mim, né, olhando e pensando lá atrás. E eu olhei e disse, uau, nossa, existe igreja além das quatro paredes, né? Porque é isso que eu penso que é ser igreja, é ajudar as pessoas, é fazer, é ser, é amar. Então... O Espírito Santo te alcançou através dos projetos sociais que tu viu ali. Isso, foi através disso, realmente. Meu coração se alegrou, que eu percebi que existia igreja realmente fazendo aquilo que Jesus ensinou, né? Realmente existia. Peguei o endereço da igreja, vou chamar o táxi e vai ter um dinheiro para mim ir, para voltar, e o que me sobrava era R$100 durante o mês. Eu olhei e no momento eu disse assim, Senhor, tá nas tuas mãos daqui pra frente, porque eu realmente não sabia o que fazer. Eu lembro de nesse ano de 2022 ter uma conferência de missões aqui na igreja. E naquele domingo, né, teve essa conferência de missão, onde foi levantado o recurso para
fazer a Bíblia na linguagem dos índios, para eles poderem entender a palavra de Deus, né, para eles poderem ser alcançados de alguma forma. E esse culto foi uma loucura. Quem não assistiu, indico assistir, porque foi assim, algo extraordinário. E esse mover acontecendo, e o meu coração começou assim, dar aquela acelerada, e essa acelerada eu entendi que é o Espírito Santo falando comigo: dá tudo que você tem nessa noite. E eu disse assim: opa, como assim Espírito Santo dá tudo que tem nessa noite, assim? E eu tendo, parece um tete a tete com o Espírito Santo. Eu digo: Senhor, tu não tá entendendo? Eu só tenho isso para passar um mês. Então teve um certo momento ali no culto que eu não consegui mais reter. Eu fui lá na frente e dei realmente tudo que eu tinha aquela noite, que foi R$100. E quando eu dei aquele valor, né, o pastor acabou falando ali para a igreja, e eu só lembro de estar assim, com as mãos assim, e pessoas que nunca me conheceram, nunca me viram na vida, começaram a ofertar na minha vida. Assim foi, o pastor também liberou uma palavra sobre a minha vida, a vida dos meus filhos, e eu peguei aquela noite, que ele nunca ia deixar faltar nada para os meus filhos e os filhos dos meus filhos. Eu lembro só de estar ali ajoelhada, no chão ajoelhada, e chorar, e as pessoas ali vindo, ofertando na minha vida, pessoas que nunca realmente me viram, né, estavam ofertando. Eu fiquei ali chorando, pessoas que estavam assistindo o culto em casa, faziam oferta para mim. Foi uma loucura, assim, uma coisa que eu nunca tinha passado na minha vida, assim. Foi um milagre de provisão mesmo. Foi um milagre de provisão, assim, na minha vida, assim, palpável, assim. E eu, aquela noite, te confesso que eu não queria ter ido embora, eu queria ficar ali, Teve um momento do culto que eu tava ali no chão jogada, o pastor disse: ó, minha filha, por você estar aqui ainda, uma pessoa fez mais uma oferta para ti. Uau. Então, assim, foi extraordinário o que Deus fez na minha vida. A partir dali, eu peguei naquela noite, né, peguei os meus filhos ali na escola, cheguei em casa e chamei eles para contar o que tinha acontecido naquela noite, né, porque eles não tinham participado do culto. E quando eu chamei eles, contei o que tinha acontecido, eu comecei a chorar, e eu disse, comecei a contar o dinheiro ali e tal, a oferta que tinha recebido, e o Espírito Santo falou bem assim para mim: filha, olha só, o valor que tá aqui é importante, tá? Mas o que eu quero falar sobre a tua vida é que nunca vai faltar nada para você. O dinheiro, de certa forma, ele é importante, filha, mas entenda que eu não vou deixar faltar nada para você nem para as crianças. E foi assim, ó, as crianças começaram a chorar, eu fiquei assim, quase não dormi aquela noite, maravilhada do que Deus fez na minha vida, né? Porque tu teve um passo de fé, de ousadia e de entregar tudo, né? Que não é fácil. Não é fácil, né? Não é fácil. Mas realmente, a partir dali, né? Desse passo foi, hoje eu vejo que foi a oferta da viúva, né? De certa forma foi a oferta da viúva. Deus proveu, e eu digo que ele falou, né, que não ia faltar nada para mim e para as crianças, e até hoje não tem faltado nada. Deus tem cuidado, assim, dos mínimos detalhes. Às vezes eu penso assim, como? Deus cuidou disso? Porque na minha cabeça pode ser, né, bobagem, assim. Não, ele cuida de tudo, assim, de tudo. Eu sou eternamente grata por tudo que Deus tem feito na minha vida. Começou a frequentar aqui a igreja, foi depois disso, ou tu já estava no ministério antes? Não, a partir daquele momento, né, que aconteceu isso, eu comecei vindo aos poucos, né, para a igreja, assim, e o start, assim, de eu tomar a decisão de frequentar e de me inserir na igreja. Comecei a orar ao Senhor, e algum certo tempo eu estava assim relutando, né. Hoje eu faço parte do ministério da intercessão, e o Senhor falou bem assim para mim: agora deu, minha filha, ficar sentada no banco, agora eu preciso que você arregace as mãos, porque eu quero te usar. E realmente Deus tem usado a minha vida. Eu sou
eu sou uma mulher feliz em Deus, gosto de orar, tiro meu tempo de oração, faço parte então do ministério da intercessão da igreja, e eu apenas digo para o Senhor, Senhor, eu sou apenas um vasinho nas tuas mãos. Eu falo para o Senhor, Senhor, usa a minha vida, né? Eu sou apenas um vasinho nas tuas mãos, né? Eis-me aqui, faz o que tu tem que fazer. E realmente eu tenho pedido isso, e eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer através da minha vida, né? E como tem sido para ti, depois de viver esse primeiro milagre de provisão e o Senhor está mantendo a tua casa, tu acha que o teu relacionamento com o Senhor se estreitou? Hoje eu aprendi realmente a confiar no Senhor, né? Eu tenho vivido todos os dias a provisão de Deus, né? Porque hoje eu descanso no Senhor, eu entrego Ele, o controle da minha vida, de toda a situação. Primeiro eu oro ao Senhor, eu descanso, Senhor, não vai ser com as minhas mãos que eu vou fazer, mas eu entrego tudo a Ti, tudo, tudo, tudo. Desde o meu levantar ao meu deitar, Senhor, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor pode fazer. Todo dia a gente levanta, né, a gente enfrenta lutas, mas a gente tem que confiar no Senhor, fazer uma oração declarando, Senhor, eu entrego a Ti, porque sem Ti eu não sei lutar. Essa luta comigo, Senhor, pedir realmente para o Senhor lutar as lutas com a gente, porque a gente não é nada sem Ele, a gente não faz nada sem Ele, é descansar, entregar no Senhor, confiar que Ele provê tudo, tudo, tudo. Talvez alguém esteja passando por um momento, uma situação difícil, mas entrega ao Senhor, entrega totalmente. Talvez tu olhe para a circunstância e pense assim, como eu vou entregar no Senhor? Mas entrega e tu verá que o Senhor vai fazer um milagre na tua vida.